Olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista de hoje, estamos com a Shirley Machado de Oliveira, promotora de Justiça de Minas Gerais e coordenadora da CIMOS, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social para a região metropolitana de Belo Horizonte. Como vai, Shirley? Tudo bem? Tudo bem, sim, Oswaldo. Um prazer estar aqui contigo e com todos os ouvintes. Prazer é nosso. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista. Shirley, a gente sabe que os catadores de resíduos, de forma geral, nas grandes cidades, estão muito presentes. E os resíduos sólidos têm um papel importante até na economia e na sobrevivência dessas pessoas, né? Qual que é o papel dos catadores na gestão de resíduos sólidos, de forma geral, nas grandes cidades? Oswaldo, eu vejo os catadores e catadoras como profissionais do futuro. Eles são fundamentais para que a gente consiga sobreviver e dar uma destinação, né? Voltar para o ciclo de vida da indústria, materiais que tem e que podem ser reciclados. A gente sabe que a nossa natureza, o nosso planeta, né? Ele tem uma finitude de recursos e pensar de uma forma linear, né, como se a gente pudesse extrair sempre mais recursos da natureza, né, e não devolvê-los, isso é uma mentalidade totalmente superada, especialmente diante de tudo que a gente tem vivido, como aquecimento global, como enchentes, como doenças que estão relacionadas à não destinação adequada de resíduos sólidos. Então, acho que primeiro é um ponto, dizer que hoje os catadores e catadoras, eles prestam um serviço público que é garantir que esses resíduos sejam reciclados, entendendo que a reciclagem, ela é uma etapa fundamental da destinação de resíduos. Está na lei que primeiro você não gera, depois você reduz, depois você reutiliza, depois você recicla, depois você trata e depois você destina finalmente, dispõe finalmente. Então, normalmente a gente tem uma cultura no Brasil ainda, infelizmente, de que você gera o resíduo e dispõe no aterro. Você ignora todas essas etapas que justamente visam garantir uma economia de recursos, um ganho ambiental e um ganho social imenso, porque aqui também a gente está falando disso. A reciclagem é essa etapa que no Brasil, segundo estatísticas, 90% da reciclagem é feita por catadores e catadoras. Então a gente precisa entender que eles prestam um serviço que é público, estabelecido na lei, que deveria ser de responsabilidade. E um outro ponto importante que é pensar na vida útil desses aterros. A gente não tem espaço suficiente para armazenar se a gente enterrar tudo. Então a gente está falando de bilhões que são enterrados todo ano no Brasil. E esse material poderia gerar renda para as famílias, esse material poderia deixar de estar nos aterros, poderia deixar de retirar matéria-prima da natureza. Então, é uma questão também com grande capacidade de geração de renda e geração de recursos para a cidade. Qual que é o papel, Shirley, do cidadão em todo esse ciclo? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz uma necessidade de responsabilidade compartilhada pelos resíduos, pela geração dos resíduos, a destinação dos resíduos. Os consumidores, eles são uma parte importantíssima desse ciclo. Os consumidores adquirem esses produtos, então, quanto mais tivermos consciência dos produtos que a gente adquire, da capacidade, da potencialidade de reciclagem desses materiais. Então, quanto mais a gente puder reduzir, reutilizar, isso é fundamental. E também garantir que esses materiais eles sejam destinados corretamente. Então, é preciso entender se seu condomínio, se na sua casa você consegue, se há coleta seletiva, fazer as destinações adequadas com a separação que se exige, né, dos secos, dos úmidos, encaminhar, caso não tenha na sua cidade, por exemplo, ainda se retirado, né, o que ainda é uma realidade a ser muito aprimorada em Minas Gerais e no Brasil, mas há algumas iniciativas importantes de ligar os consumidores aos catadores e catadoras. A gente tem até aplicativos, por exemplo, que fazem isso. Então, acho que tem também esse papel proativo dos consumidores e consumidoras para identificar uma cooperativa, uma associação que seja próxima para poder fazer com que os materiais gerados sejam realmente encaminhados para reciclar. Quais mudanças têm acontecido nos últimos anos que vem afetando essa relação, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, Shirley? Bom, Oswaldo, acho que a gente vive um momento delicado em relação à reciclagem por conta do preço dos materiais, o que tem feito com que alguns tipos de material eles não sejam de interesse por conta do próprio custo-benefício da reciclagem. Então é preciso pensar, por exemplo, que esses trabalhadores e trabalhadoras exercendo um serviço público, eles precisam ser contratados para fazer esse trabalho. E é preciso ser remunerados por esse trabalho, entendendo que a simples remuneração pela venda do material não garante uma condição digna
de trabalho e de sobrevivência dos catadores e catadoras no Brasil. Isso é algo que é claro para o movimento, é claro para os catadores, então é preciso que essa contratação existe, que é prevista na legislação também, inclusive, por exemplo, com incentivos como a dispensa de licitação. Então eles precisam estar contratados, eles precisam ter EPI, eles precisam ter condições de ter um local de armazenamento, local de infraestrutura, é preciso ter a prensa, é preciso ter a balança. Quanto mais se consegue organizar esse material, prensar o material, separar com qualidade, você agrega valor na venda desse produto. E isso, claro que é importante para esses trabalhadores. Eu acho que tem uma necessidade grande do poder público olhar para os catadores como se olha para, por exemplo, empresas que coletam resíduo, entendendo que eles prestam um serviço e que precisam ser remunerados de forma justa. Acho que temos desafios das grandes cidades que envolvem, por exemplo, os catadores em situação de rua. Acho que é um grande desafio das grandes cidades. A maioria das pessoas que moram hoje nas ruas sobrevivem da reciclagem, porque coletam ali pequenas quantidades, vão em algumas associações cooperativas, conseguem vender esses produtos e aí a NUI consegue se alimentar. Então, entender que as associações cooperativas, muitas vezes elas têm desempenhado um papel quase de política pública da assistência social, da saúde. Eles ouvem essas pessoas, eles encaminham, eles se envolvem, ajudam a tirar documento. É um trabalho que é preciso ser feito de realmente ligar esses empreendimentos solidários com a rede mesmo do SUS, a rede do SUS, porque essas pessoas acabam procurando esses espaços, né? Mas, por exemplo, não tem espaços para armazenar esses materiais que são triados. Isso gera também nas cidades, junto aos comerciantes, uma sensação de que é preciso tirar esses materiais dali. Então, a gente tem muitos desafios em grandes cidades relacionados à reciclagem, mas acredito que com uma ação articulada, né, entendendo que esses profissionais eles fazem um trabalho fundamental, é possível. E a gente tem algumas iniciativas de que se cria, por exemplo, entrepostos, esses catadores levam os materiais para esses espaços, são vendidos, por exemplo, levados para associações cooperativas a um preço justo, a um preço adequado, e aí se soma esses esforços desses vários trabalhadores em busca de um sistema mesmo, é preciso criar um sistema de coleta seletiva nos municípios. E como que está o papel hoje do Estado, toda essa relação que a senhora acabou de comentar? A gente tem uma legislação, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma legislação, né, e o seu regulamento também, então é potente em relação a isso, trazem obrigações, a lei e seu decreto, obrigações muito claras ao poder público, tanto a nível federal, como estadual, como municipal. É preciso entender que o gestor público ele é responsável pela gestão dos resíduos. E aí a legislação traz uma série de instrumentos, uma série de objetivos, de diretrizes que precisam ser observados. É claro que há um desafio imenso de gerir uma grande cidade, considerando toda essa complexidade de resíduos que são gerados. Mas é preciso dar esse passo, é preciso cumprir essa legislação. Quando eu falo da contratação como sendo um desses, para mim é um aspecto muito importante, porque em muitas cidades a gente nota, Oswaldo, que os catadores eles são ignorados. Praticamente o poder público não faz a coleta seletiva, os catadores fazem a coleta seletiva à parte e eles que decidem onde vão buscar, que momento vão buscar, qual hora, onde que tem resíduo. Ou seja, há um conhecimento acumulado desses profissionais em relação a onde está o resíduo, onde eu tenho que encaminhar, onde eu vendo, que o poder público não se apropria e não transforma isso numa política pública, que é o que é preciso ser feito. Porque a partir do momento, né, que isso está organizado, expresso nos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, que é o que deve acontecer, cada município deve ter, o estado deve ter, e isso possibilita que aprimoramentos sejam feitos. Então é preciso também trazer responsabilidade dos grandes geradores, que precisam também ter seus planos de gerenciamento de resíduos. A lei estabelece que esses planos de gerenciamento de grandes geradores pode, né, e aqui eu digo, deve incluir as associações cooperativas, já que toda a legislação ela é no sentido de inclusão dos catadores. Se a gente for olhar o conceito de resíduo sólido no Brasil, que a legislação estabelece, ela fala que é o resíduo sólido, reutilizável e reciclável, ele é um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Ou seja, se eu pegar esse resíduo e uma grande empresa, por exemplo, vender esse material e ela fizer um lucro com o material, às vezes que ela nem é a finalidade dela como empresa, e deixar de dar essa destinação que promove a cidadania, que gera renda, que tem desrespeitar esse valor social, ela está infringindo o que a legislação estabelece. Então também, né, essa responsabilidade dos grandes geradores, é claro que tudo tem que fiscalizar dentro desse plano de gestão integrada de resíduos é fundamental. Para finalizar nosso bom papo sobre esse assunto, que aliás a gente percebe que a gente tem que realmente valorizar esses profissionais, que eles fazem um trabalho de formiguinha pelo volume, eles ajudam e muito de forma geral a sociedade e são os que mais trabalham a sustentabilidade muitas vezes nas grandes cidades. Mas para finalizar, qual que tem sido o trabalho, qual que é o papel do Ministério Público em relação aos catadores de resíduos? Oswaldo,
A gente tem, primeiro, o nosso trabalho ele tem sido muito estar ao lado desses profissionais que têm uma auto-organização muito importante e potente, né? A gente tem o Movimento Nacional de Catadores, eles são extremamente organizados, eles têm noção de toda a sua pauta, então a gente busca estar ao lado dos catadores e construir com eles estratégias de atuação. Então, uma delas que a gente tem é um programa que foi criado no Ministério Público, junto da CIMOS e as coordenadorias das promotorias de meio ambiente, o CAOMA, também em parceria com o Estado, para potencializar, né, garantir essa inclusão dos catadores nas cidades de Minas Gerais, em que as promotoras e promotoras nos solicitaram apoio para que, através do fomento à coleta seletiva, do fomento à estruturação desses empreendimentos, da garantia de contratação, a gente consiga melhorar as condições de vida e dignidade, uma remuneração justa desses profissionais. Então, hoje, esse programa chama Lista Cidadania, ele atende 102 municípios de Minas Gerais, das várias regiões, a gente tem CIMOS que são regionais, temos técnicos nas regionais que fazem esse trabalho. Então, basicamente, é feito um diagnóstico das condições desses trabalhadores, da coleta seletiva do município, da política municipal, né, de gestão de resíduos, e aí é criado um espaço chamado Fórum Municipal Lista Cidadania, que é um espaço, uma reunião pública, democrática, em que os cidadãos podem participar, em que o poder público está, em que os grandes empreendimentos, e aí ali se discute de uma forma super ampliada com o protagonismo dos catadores e catadoras, qual caminho vai ser construído para aquele município. E a gente tem visto, assim, resultados muito interessantes. O município, quando você tem um debate público, o município compreende as suas responsabilidades, o município dá largos passos, conjunto com ideias que vêm dos próprios cidadãos, dos catadores. Então a gente tem conseguido resultados muito interessantes com esse trabalho. Claro que o Ministério Público ele não pode abrir mão dos seus instrumentos de atuação, como ação pública, como recomendação, e a gente precisa se valer deles quando é necessário para a defesa do direito. Mas essa construção coletiva, entendendo a complexidade, né, que se dá nessa geração de resíduos, a complexidade de criar esse sistema, a gente entende como tem sido muito proveitoso. E só para destacar esse ponto, né, a gente está falando de, se a gente for ver a média de composição gravimétrica no Brasil, a gente está falando que o que é rejeito do que a gente produz é 15%. Então, a gente, assim, precisa ter esse olhar novo em relação a esses materiais, entendendo que tem muito que ainda avançar em relação à compostagem, porque cerca de 45% são orgânicos, mas a gente tem todo um outro material que precisa ser também reciclado. Então, temos muito trabalho para ser feito, o potencial de ampliação desse trabalho dos catadores, ele é muito grande. Muito obrigado, viu, Shirley? Essa foi a Shirley Machado de Oliveira, promotora de Justiça de Minas Gerais e coordenadora da CIMOS, a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais da região metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado pelo bom papo e participação aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista, viu? Eu que agradeço, Oswaldo. Muito obrigada, e esse tema realmente é muito pertinente para todos nós na construção desse mundo que tenha mais respeito ao meio ambiente. Muito obrigada.